Muito bom dia para você que segue ligado aqui na sua Rádio Cidade 99.7. Depois desse show de informações com Renata Torres, com o Departamento de Jornalismo, a gente segue com Manhã Cidade, agora Momento Cidade Entrevista. Hoje recebendo o advogado, professor universitário, doutor Niverson Moura. Vamos falar sobre OAB, advocacia e também as prerrogativas dos advogados aqui no nosso Manhã Cidade. Vitória Oliveira. Bom dia, André. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia ao nosso entrevistado de hoje, Niverson Moura, e também ao professor Marco Aurélio. Professor comunicador, cientista político, Marco Aurélio Freire, bom dia. Bom dia, André. Bom dia, Vitória também. Bom dia a Rubi, Elaine e Vinícius, né, nossos operadores aqui, e ao doutor Niverson Moura. A gente bateu um papo sobre a OAB. É sempre importante, né? Uma entidade das mais importantes do país. Exatamente. Vamos cumprimentar o nosso convidado, doutor Niverson Moura, advogado, professor universitário. Muito bom dia, doutor Niverson. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para conversar com a nossa bancada, os nossos ouvintes e os caruaruenses. Bom dia André Santiago, bom dia Vitória, bom dia professor Marco Aurélio, bom dia a todos que nos acompanham, ao pessoal da equipe aqui da Rádio Cidade. Obrigado pelo convite. Bom dia aos nossos colegas advogados, nossos amigos de luta que trabalham diariamente e que, de certo modo, participam diariamente dessa discussão, entre as discussões que nós vamos ter hoje. Pauta interessante, pauta que, obviamente, muito nos interessa, que é de interesse de toda a advocacia, na verdade. Pois é, doutor Niverson, antes de a gente conversar, a gente já sabe que o senhor é professor universitário, é advogado, é ex-PROCON, mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a sua trajetória no direito, desde a academia, né? Como o senhor estagiou, se participou de comissões na OAB e a sua vivência como advogado até agora. E também tem você foi coordenador da Quarta Ciretran também, né? Está como coordenador, né? Isso. Perfeito. Inicialmente, já milito há 13 anos, vou completar agora dia 8 de agosto, próximo, 13 anos de exercício de advocacia, me formei em 2011, sou especialista em Direito Público, desde a graduação que tive a oportunidade e o privilégio de estagiar no Tribunal de Justiça, estagiar no Ministério Público, de maneira voluntária, sempre no Juizado Especial Civil também no início da graduação. Me especializei em Direito Público, como falei, em 2011 também trabalhei num órgão do governo do estado chamado CREAS Regional, fui advogado no órgão do dia que ele iniciou suas atividades aqui em Caruaru até o término em 2015, então cerca de 4 anos, um órgão que atua na assistência social e por isso tenho muita ligação com todo o público da assistência social, toda a rede socioassistencial. De certo modo já tive a oportunidade de conhecer bastante gente que atuam nos órgãos de proteção e defesa de direitos humanos, de um modo geral. Em 2016, tive a oportunidade também de lecionar na Universidade Federal de Pernambuco, passei 2 anos aqui no campus acadêmico do Agreste, entre 2016 e 2018. Nesse meio tempo, em 2017, tive a grata satisfação e honra de ser convidado a assumir o PROCON da cidade de Caruaru. Iniciei minhas atividades em janeiro, juntamente com a atual governadora Raquel Lira, à época prefeita de Caruaru. Iniciamos nossas atividades em janeiro de 2017 e ficamos até 12 de dezembro de 2022, quando aí passamos um tempo, sempre, de certo modo, alinhando a advocacia com o exercício das atividades na docência e também com o exercício efetivo da advocacia. Tive a honra de iniciar minhas atividades. Minha primeira sala de aulas foi na Uninasal, em 2015. Estou lá agora, dia 15 de agosto. Vou completar 9 anos de docência, com maior orgulho, grande satisfação. Temos lá, fui um dos primeiros professores do curso de Direito, já tivemos a primeira turma formada. Estou lá nesse momento, mando um abraço, inclusive, para todos lá da Uninasal. E advogando durante todo esse período. Meu foco de atuação é na relação de consumo. Após a minha saída do PROCON, passamos 6 anos lá, tivemos a grata satisfação de participar da construção da lei que criou o Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, que municipalizou o PROCON, que criou o Conselho Municipal de Defesa do Consumidor, o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor. Construímos as bases da legislação que foi encaminhada para a Câmara, que foi aprovada 2 turnos de votação por unanimidade, e tivemos a grata surpresa também de, no mês de junho de 2023, recebemos o convite por parte do governo do estado e assumimos a Quarta Ciretran,
que fica às margens da BR-104. Nosso horário de atendimento lá na Ciretran é das 8 da manhã à 1 da tarde. No horário da tarde temos as aulas, na verdade as provas práticas que acontecem lá na Ciretran, e o horário da tarde é o horário que eu dedico um pouco mais à advocacia, focando também um pouco na área preventiva e de assessoramento, além, obviamente, do ajuizamento de ações em defesa dos consumidores e orientação também de assessoramento de fornecedores de um modo geral. Fora isso, ainda realizamos algumas palestras, ainda encontramos tempo para a gente também, de certo modo, fazer o que a gente gosta, tudo, obviamente, ligado e atrelado à advocacia. É um currículo amplo, né, professor Marco? É verdade, é bem variado e não à toa, né, já está na Ciretran também, né, um órgão importante no Agreste, né, não é só em Caruaru, não. Doutor, nessa experiência na área pública que o senhor, né, claramente tem a questão privada da advocacia e tem Sim. a questão da área pública, né, onde o senhor assumiu tanto o PROCON como a Ciretran. Queria perguntar uma questão seguinte: como que o senhor recebe essa experiência em relação a lidar com o público, as demandas das pessoas? Principalmente no PROCON você tinha uma nuance de coisas, problemas, as pessoas tendo que resolver coisas, dificuldades que elas tinham, né, na relação de consumo. Qual o impacto dessa experiência para o senhor? Isso é uma questão, né, de como é que foi estar à frente de um órgão como o PROCON, que mexe diretamente com a vida das pessoas na relação de consumo delas. Marco Aurélio, primeiro, obrigado pela pergunta. É um assunto que que para mim é muito caro, porque, graças a Deus, durante toda essa jornada, em que pese serem 13 anos aproximadamente de exercício efetivo da advocacia, mas eu entrei na graduação no ano 2006, então daqui 2 anos... Vamos lá, 20 anos de atuação direcionada na área jurídica, e cada experiência dessa, para mim, foi de um valor inestimável. A experiência no PROCON, o fato de ter participado também da Associação de PROCONs do Brasil, que reúne mais de 1.000 unidades de PROCONs espalhadas pelo país, de já ter palestrado, inclusive, de fazer parte da diretoria da associação por um período também. E a complexidade do número de atendimentos, que é num PROCON, por exemplo, em 2019, nós batemos o recorde de atendimento e atendemos aproximadamente 12.700 pessoas em um ano apenas, o que é um número considerável. E cada um, como você falou, de certo modo, cada um com um problema específico, tudo relacionado à relação de consumo, e aquilo que não era, a gente direcionava para o local de atendimento. Eu atribuo, Marco, como talvez uma experiência, não vou dizer um pouco mais rica, talvez, mas eu acho que um pouco mais complexa o período que eu passei na área da assistência social. O CREA, só para ilustrar, é um órgão que trabalha na proteção social especial de média complexidade. Dentro da proteção social existe alta complexidade. Existe a proteção social, na verdade, básica, que é executada pelo CRAS, e existe a proteção especial. Dentro da especial existe a de alta complexidade e a de média complexidade. O CREAS, onde eu atuei como advogado por mais de 4 anos, atuava com violação de direitos. Então, nosso público-alvo era o público chamado de socialmente vulnerável. Criança, mulher, idoso, população LGBT, pessoas que, de certo modo, tem maiores chances de sofrer algum tipo de violação de direitos. Então, a gente atuou em muito caso bem complexo e, de certo modo, pesado, de situações próximas que nós temos aqui na nossa cidade, na nossa região. E lembrando que o CREAS era um órgão regional que atuava em 27 municípios da região agreste central. Então, nós trabalhávamos em várias situações bem delicadas, envolvendo todo esse público que eu descrevi. E somada a essa experiência no órgão de assistência social e a experiência da docência, que eu já tive a oportunidade, como eu falei, 9 anos na docência do ensino superior, na Uninassal, passei 2 anos na Universidade Federal, e daí você calcula milhares de alunos, cada um com uma realidade diferente, cada um com uma situação diferente, a grande maioria, inclusive da própria região, que viaja todo dia, vai e volta para poder estudar, que está em busca do seu futuro. Então, isso é uma experiência, para mim, que dinheiro nenhum no mundo compra, mesmo porque isso me traz uma tranquilidade para trabalhar com pessoas. E, graças a Deus, repetindo, sempre tive muita gente boa ao meu redor, que me trouxe muita experiência e me deu muita facilidade de trabalhar com pessoas, que, na verdade, nossa vida, diariamente, nada mais é
não é nada diferente disso, do que você lidar diariamente com pensamentos diferentes, com objetivos diferentes, com pessoas que têm propósitos e pensamentos políticos diferentes, e é uma grande oportunidade estar no meio disso tudo, discutindo, ouvindo, absorvendo, aprendendo a cada dia que se passa, e essa experiência é extremamente válida, na minha opinião, para isso. O doutor, tanto no PROCON, né, como na Ciretran, o senhor lida diretamente, né, com as pessoas, também com burocracias. O senhor tem assim, um mecanismo para facilitar esses serviços, né, para a população? Rapaz, acho que a palavra-chave gira em torno da empatia. Primeiro, se colocar no lugar daquela pessoa que está ali procurando você, que está ali precisando do seu serviço. É importante lembrar que, como um serviço público, ele tem que ser voltado para o público que ele atende. Ele tem que se colocar no lugar, por exemplo, lá na Ciretran, de cidadãos que procuram atendimento e que não têm o gov.br e que com isso não conseguem ter acesso a um documento e que com isso não conseguem emitir suas taxas, por exemplo, para poder pagar o seu IPVA, o seu licenciamento. Então, se colocar primeiramente no lugar do outro, eu acho que é fundamental. A gente entende que, como um órgão público, nós temos que respeitar uma série de burocracias previstas em lei, que obviamente devem ser cumpridas, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender a realidade da população que a gente atende. Uma coisa é a gente ter... Óbvio, eu, você e muitas pessoas que estão nos acompanhando têm acesso a tecnologias que facilitam a nossa vida, e a exemplo do próprio PJE, que informatizou basicamente o Poder Judiciário como um todo e que facilita demais a vida tanto do advogado quanto também do seu cliente, obviamente, mas a gente sabe que nós temos também uma população carente, que não tem muitas vezes acesso a um smartphone, não tem acesso a um telefone que tenha que fazer um reconhecimento facial e vai fazer com que aquela pessoa tenha acesso, por exemplo, ao gov.br, que hoje em dia é a plataforma utilizada para acesso à maioria dos serviços que são colocados à disposição da população, seja no âmbito municipal, estadual ou federal. Então a gente atende todo dia muita gente com essas características, a gente tem que se adaptar a cada uma delas. Então, resumindo, no CREAS regional, o senhor atuou na área de direitos humanos, não sei se é necessariamente direitos humanos, no PROCON, direito do consumidor, e na Ciretran o senhor é gestor, mas é direito público. De certo modo, é mais voltado à legislação de trânsito. E tudo que envolve transferência de veículos, transferência e registro de veículos aqui em Caruaru e região. No total são 9 municípios, contando com Caruaru, e também todo o processo que envolve a primeira habilitação. Também nessa região que compreende 9 municípios. É uma população um pouquinho maior de 500 mil de habitantes, e nesse perímetro temos aproximadamente 260 mil veículos cadastrados. E teve um detalhe que eu esqueci de comentar, que foi que desde que eu me formei, eu tive a satisfação, a oportunidade, enfim, muita coisa conspirou nesse sentido. Eu consegui a aprovação na OAB, eu estava finalizando o 9º período, e aí eu terminei o 10º período, separei a documentação, fiz o juramento dia 8 de julho de 2011, fiz, na verdade, a colação de grau dia 8 de julho de 2011, e o juramento da OAB no dia 8 de agosto de 2011, exatamente 30 dias depois. E logo em seguida já comecei a atuar como voluntário na Comissão de Direitos Humanos. Na época era presidida por Gilvan Florença, que eu mando um abraço, advogado amigo nosso. Participei voluntariamente, porque todo o serviço da OAB, é importante lembrar, é voluntário. Sim. Desde a presidência até as comissões, é um serviço de natureza voluntária. Então, fui voluntário na Comissão de Direitos Humanos e, posteriormente, na CEANA, na Comissão Especial de Acolhimento aos Novos Advogados, que tem como função ter esse papel de recepcionar os jovens advogados. Na época, eu lembro que elaboramos uma cartilha, participamos da comissão, juntamente com toda a comissão, elaboramos uma cartilha que trazia basicamente um passo a passo para o jovem advogado, até mesmo com telefone, endereço dos fóruns, e-mail, de que maneira sites onde ele poderia acessar informações. Isso é importante, né, doutor? Porque os alunos saem da faculdade e eles saem sabendo o que eles querem, mas saem meio desnorteados com um mercado que eles não sabem o que vão enfrentar. Totalmente, Vitória. Eu, no dia 8 de agosto, me lembro como se fosse hoje, de 2011, fizemos o juramento. O número da OAB só saía com 48 horas, a gente pegava uma certidão de que, olha, sou advogado, mas meu número está já saindo. Aí quando saiu o número, pegávamos outra certidão até sair a carteirinha, a vermelha, quando a carteirinha que é emitida pela Casa da Moeda.
E a gente sai com a carteirinha e assim como eu, por exemplo, eu não tinha um escritório de advocacia que me servisse como sombra, entre aspas. Eu não tinha parentes. Na verdade, eu tenho alguns parentes que são professores universitários, que são da área do direito, mas uns trabalham em tribunal, outros não tinham escritório efetivo e não era da área de meu interesse. Então, eu não tinha inicialmente onde me procurar, entre aspas, uma sombra para me encostar. Então, eu tive que, de certo modo, desbravar juntamente com meu sócio na época e ir trilhando esse caminho sozinho. E é muito difícil você começar sozinho, sem o apoio da OAB, sem o apoio da instituição, que não serve apenas para apoio, não é apenas, muita gente pensa que a OAB é apenas uma entidade de classe, mas não é, ela está muito longe de ser apenas uma entidade de classe, já que ela possui uma base constitucional, que tem como função, inclusive, resguardar o direito ao acesso à justiça, resguardar o Estado Democrático de Direito, resguardar a Constituição. Então, a importância da OAB está muito além de ser um órgão apenas de representatividade, mas sim, e principalmente, tem como função ser um órgão de defesa da sociedade e tem como obrigação dar esse apoio aos jovens advogados que muitas vezes, inclusive, têm dúvidas sobre as questões éticas. Questões que envolvem a postura, questões que envolvem, hoje em dia nós temos redes sociais, nós temos a internet, que a cada dia que se passa, evolui cada vez mais rápido e, por vezes, às vezes, inclusive na briga, entre aspas, por espaço, algumas pessoas, de maneira inadvertida e até mesmo por desconhecimento, acabam extrapolando os limites previstos no Estatuto da Ordem, por exemplo, e acabam praticando uma advocacia que acaba sendo nociva para o próprio exercício do trabalho daquela pessoa. E muitas vezes ele comete algo sem saber. Então ele precisa ter esse apoio e suporte, principalmente no começo do exercício da advocacia. Muito bem, a gente vai fazer uma pausa rápida para um intervalo aqui no nosso Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista. Hoje conversando com o Dr. Niverson Moura, advogado, professor universitário e gestor da Ciretran aqui em Caruaru. A gente vai para o intervalo, você pode mandar sua pergunta pelo WhatsApp Cidade, 81998780997. Tem também o nosso chat, nosso canal no YouTube. A gente volta já. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. No Parceirão, você aproveita as melhores oportunidades para economizar muito. Vem para o Festival de Vinhos, Queijos e Massas. Temos uma variedade de vinhos 3 Medalhas, Ventisqueiro, Santa Helena, Espaguete Petit Bon, Capelete de carne, massa leve, queijo ralado parmesão Presidente e muito mais. Para abastecer o seu negócio ou encher a despensa da sua casa. Aproveite e parcele as suas compras em 3 vezes sem juros nos principais cartões de crédito. Festival de Vinhos, Queijos e Massas Atacadão. Aproveite! Atacadão, seu parceirão. Consulte condições nas lojas. Beba com moderação. Crocância e sabor, a mais gostosa tem. Pipoca Bocos não tem pra ninguém. Muitas variedades, muitas opções. Pipoca Bocos ganhou nossos corações. Bocos, Bocos, Bocos é a mais gostosa. Bocos, Bocos, Bocos é a mais gostosa. Seu sonho é a medicina? Medicina é na Uninasal Caruaru, o único curso aprovado na cidade com nota máxima no MEC para desenvolver sua carreira médica com inovação, tecnologia e muito aprendizado. Aqui você tem vivências reais em cenários de práticas do SUS desde o primeiro período, além de contar com laboratórios de excelência. Faça sua inscrição no site vestibularmedicina.uninasal.edu.br. Uninasal, aprendizado que forma líderes. Na cidade, 11h27. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres.
Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. De volta com Manhã Cidade, Momento Cidade em Entrevista, hoje conversando com o Dr. Niverson Moura, advogado, professor universitário, falando sobre OAB, advocacia, prerrogativas dos advogados. Doutor, o senhor se formou, né, em 2011, recebeu a ordem em 2011, são 13 anos, né, de OAB. Quantos presidentes até hoje, durante esses 13 anos, o senhor se lembra do legado de cada um? Cada um fez um pouco, né, pela OAB Caruaru. Verdade, André. Tive a oportunidade de passar por vários durante esse período. Na época do meu juramento, juraram, acho que cerca de 10 pessoas junto comigo, em agosto. Na época o presidente era Saulo Amazonas e o vice era justamente Almério Abílio, que posteriormente se tornou presidente. De certo modo, atualmente fazemos parte desse grupo que compõe, juntamente com o Dr. Almério Abílio, também um grupo de advogados que está, de certo modo, atento a todos esses movimentos que envolvem a ordem. Tivemos o Dr. Almério Abílio, tivemos o Dr. Felipe Sampaio, tivemos, após o Dr. Felipe Sampaio, acho que 2 anos de Fernando Júnior. E aí tive a oportunidade eu participei da Comissão de Direitos Humanos na época com o Dr. Almério como presidente. Logo em seguida, na Comissão Especial de Acolhimento aos Jovens Advogados, na SEANA. Acredito que na época de Dr. Felipe Sampaio. Acredito que ele era o presidente na época que eu participei da comissão. Isso, obviamente, tudo de maneira voluntária. Cada um teve digamos, uma espécie de gestão, né? O senhor lembra cada um o que fez, assim, tipo, o marco principal de cada presidente? André, eu acredito que o principal dos últimos anos, lógico, após a sede. Exatamente, a sede. A recordação, a boa recordação que eu tenho é de que nós tínhamos um terreno em frente ao fórum, inclusive. Houve uma discussão judicial com relação àquele terreno que inicialmente por algum motivo não foi utilizado. Não sei se a OAB inicialmente perdeu o terreno que antes tinha sido recebido através de doação ou tramitava nesse sentido. E, posteriormente, na gestão de Almério, enquanto presidente, ele traçou toda a pavimentação, digamos assim, até a construção da sede foi realizada durante o período da gestão de Almério Abílio. E, após o término da gestão dele, ainda tivemos um hiato até a entrega efetiva da sede da Ordem dos Advogados do Brasil, da subseção Caruaru. Durante muito tempo passou lá num prédio no bairro do Salgado, até termos a sede própria em frente ao fórum. Acredito que a sede foi o marco de todos esses anos. É importante lembrar que a subseção Caruaru foi a primeira do interior do Norte-Nordeste. Ela tem mais de 60 anos e é uma entidade extremamente importante, não apenas para Caruaru, mas para toda a região. E, de certo modo, ela tem uma importância maior até do que atualmente ela, na nossa opinião, se encontra. Então, durante esse período, acho que o maior sem dúvida nenhuma, o maior avanço legado foi a sede própria, o maior legado. Sim. Doutor Niverson, e como é que o senhor avalia nesse momento, esses últimos anos, né, na gestão da OAB, enfim, como é que o senhor vê a OAB, o papel da OAB em Caruaru, né, com relação às lutas que a OAB tem, né, o dia a dia dela, mas também as lutas, como, por exemplo, a comarca do Tribunal de Justiça, né, que era importante manter-se em Caruaru. Houve outras lutas também em relação ao... A da diretoria regional. Exatamente. A questão é como é que o senhor avalia, né, nos últimos anos, o papel da OAB aqui em Caruaru? Professor, nós acompanhamos com uma certa preocupação a atuação atual da gestão, tanto a nível local quanto a nível estadual, porque, de certo modo, é o que a gente ouve e vivencia na prática por parte dos colegas. A gente entende que a OAB tem um papel mais importante do que atualmente ela está desempenhando. E a gente vê que a OAB tem perdido, com o passar do tempo, o protagonismo que ela sempre teve. E isso vem gerando com que, inclusive, a própria classe se afaste um pouquinho da ordem. O que é que acontece?
ouvimos e participamos de inúmeras discussões, fazemos parte de grupos de advogados que estão totalmente insatisfeitos atualmente com a forma com que a OAB vem sendo gerida, tanto a nível local quanto a nível estadual. A gente fala que o órgão, para ter a importância que a OAB possui, a importância constitucional prevista, a importância constitucional que o órgão possui, ele deveria ser melhor utilizado, principalmente, como você bem citou, na defesa das prerrogativas dos advogados. É importante a gente lembrar que o acesso à justiça, garantido constitucionalmente, indiretamente, ele traz para o advogado, como voz da sociedade, esse dever de ter as suas prerrogativas defendidas acima de tudo, porque a partir do momento que o advogado, no exercício de suas atividades, na defesa do direito do seu cliente, possui algum tipo de violação de suas prerrogativas, não é o advogado diretamente que está sendo violado ou violentado, mas sim toda a sociedade, já que o advogado tem como função, e a OAB também tem como essa função, ser o representante da sociedade perante o poder público de um modo geral. E as prerrogativas dos advogados, elas são inegociáveis. E nós ouvimos, por parte de muitos colegas, críticas com relação à defesa dessas prerrogativas e perdas que a gente vem registrando com o passar dos anos, perdas no protagonismo do órgão, perdas com relação ao exercício efetivo da advocacia militante. Eu costumo dizer que nós, pelo menos do grupo que nós fazemos parte, eu acredito que inclusive a maioria dos advogados, a bem da verdade, não tem a advocacia como profissão. A maioria dos advogados que eu conheço possuem a advocacia como uma vocação. São pessoas que nasceram para fazer aquilo, são pessoas que têm um senso de justiça um pouco mais aguçado, e a ordem tem essa função prevista constitucionalmente de não tolerar injustiças, de não baixar a cabeça para o que está errado e ter a lei como seu senhor. A lei é o senhor de todos nós, a lei está acima de tudo e de todos. E a gente sente falta do protagonismo da OAB na defesa da legislação em vigor e também na defesa das nossas prerrogativas, como essas perdas que nós vimos registrando, como, por exemplo, com o passar do tempo, a perda de comarcas, como é o caso aqui de Riacho das Almas, aqui próximo de Caruaru. Quando a gente vê um fórum fechando, quando a gente vê uma comarca sendo reduzida, de certo modo, e sendo aglutinada em uma comarca vizinha, a gente sente que é como se o Poder Judiciário estivesse se afastando um pouco da população. E não é isso que a gente gostaria que acontecesse. Lógico, e repito, para uma pessoa que tem acesso a smartphone, a internet, é fácil. A gente acessa um sistema eletrônico e a gente pode atuar numa ação judicial que tramita em São Paulo. A gente tem acesso a todos os autos. Com um juízo 100% digital, a gente participa de audiência online, por videoconferência, e está tudo certo e acontece. Mas para o jurisdicionado, para o usuário comum, que não tem acesso a mecanismos de tecnologia, que de certo modo é de um poder aquisitivo menor, quando ele precisa, por exemplo, se deslocar para uma comarca vizinha para participar de uma audiência, tudo isso acaba encarecendo, tudo isso acaba dificultando. Lógico, nós defendemos que o acesso à justiça não significa necessariamente o acesso ao fórum. Significa o acesso a uma série de direitos básicos que o cidadão possa alcançar para que, com isso, ele possa ter direito àquilo que a lei prevê para ele. Então, respondendo de maneira direta a sua pergunta, isso de certo modo incomoda a gente ouve dos colegas, fazemos parte de grupos de colegas que estão atualmente satisfeitos com a forma com que a OAB vem sendo gerida. É importante lembrar que não temos absolutamente nada contra pessoa A, B ou C. Os gestores. Gestores, absolutamente nada contra as pessoas, mas sim ao rumo que vem sendo dado, a forma como a OAB vem sendo utilizada, que muitas vezes para a gente, para as pessoas, para vários advogados que comentam e que compartilham dessa opinião, vem sendo utilizado com pouca transparência, vem sendo utilizado com um caráter midiático forte, onde basicamente pessoas são colocadas acima da própria entidade. E a gente sabe que a entidade não pertence a ninguém, nem deve ser a personificação de quem quer que seja. Nós defendemos pautas, nós defendemos objetivos, não temos, obviamente, e não defendemos nenhum projeto pessoal ou qualquer projeto que tenha qualquer pensamento individualista, de maneira nenhuma. Nós entendemos que a ordem deve servir, sim, para os advogados e advogadas
militantes, enfim, ou não, para todos e para todas, e também, principalmente, para toda a sociedade. Em relação nessa perda do protagonismo, como o senhor falou também, até da perda da comarca da outra cidade, existem mecanismos, assim, na sua opinião, como advogado, para que isso possa ser revertido de alguma forma? Basicamente, a OAB já teve maior espaço em mesas, por exemplo, de negociações que discutiam movimentos como esse. Porque a partir do momento que um movimento como esse é adotado, não apenas aquela cidade, não apenas aquele jurisdicionado está sendo atingido, toda a região, toda a classe advocatícia está sendo atingida com qualquer movimento que é feito com relação ao serviço que é prestado à população. Então, eu sinto que a OAB perdeu um pouco desse protagonismo, perdeu um pouco, talvez, da cadeira que sempre possuía durante essas discussões. E aí, quando a OAB deixa de ser ouvida, quando esse tipo de movimento deixa de ser calculado, os pontos positivos e os pontos negativos, e a OAB deixa de dar sua opinião com relação a isso, eu acho que a gente perde, de certo modo, força, não apenas entre os colegas, mas sim perante toda a sociedade. Doutor, me diga uma coisa, o senhor colocou que a OAB tem tido uma presença mais midiática maior também, enfim, tem se percebido isso. Ao mesmo tempo tem perdido o protagonismo. Não era para ser o contrário? Se tem mais presença de mídia, não era para estar um pouco mais... teve mais ganhar assento, protagonismo. Né? Ganhar protagonismo, ter mais assento nos órgãos, né, de controle, nos órgãos que precisam se dialogar com ela. Por que isso ocorre, a seu ver? Porque depende de onde é direcionada essa mídia. Quando a mídia está mais voltada para, por exemplo, colunas sociais do que matérias que são de interesse do advogado, o advogado perde protagonismo. O que seria mais importante para o advogado seria um evento festivo, que é importante. O que seria mais importante para o advogado, para muitos advogados que estão nos acompanhando nesse momento, seria um evento festivo ou seria a diretoria regional de Caruaru aqui no município de Caruaru, ao invés de ser levado para um outro município? O que seria mais importante para o advogado que sai todo dia de sua casa? Muitas vezes, hoje em dia, o exercício da profissão está difícil, está complicado. Infelizmente, nós ouvimos pelos corredores de fóruns e repartições públicas o quanto está difícil advogar hoje em dia, por muitos colegas, que inclusive, se não tiver uma outra fonte de renda, se não tiver uma outra profissão, já teriam desistido, ou que tem atualmente a advocacia como segunda fonte de renda, quando na verdade seria a primeira de muitos, e foi a primeira durante muito tempo. Então, quando a gente vê um colega de profissão, um colega de batalha, que divide a audiência com a gente, que está nos corredores junto conosco, com esse discurso, nós ficamos com medo, nós ficamos apreensivos para onde a advocacia vai, se continuar da forma que está. Então, essa insatisfação por parte dos advogados, de certo modo, atinge tanto o advogado que está começando agora a sua carreira, quanto o advogado que possui anos de profissão, porque nós ouvimos isso, infelizmente, de várias pessoas diferentes. Então, isso nos causa preocupação. Respondendo diretamente a sua pergunta, por vezes, a mídia que gira em torno da ordem, tanto a nível local quanto a nível estadual, não é uma mídia de algum assunto que esteja ligado diretamente ao exercício do advogado vocacionado, do advogado militante, do advogado e da advogada militante. É isso que nos preocupa. E é isso que faz com que toda essa insatisfação aconteça. Não apenas comigo, mas com vários colegas também. E muito relacionado à transparência também. E principalmente relacionado à transparência com o gasto daquilo que é feito com a anuidade que os advogados pagam. Infelizmente, falta transparência naquilo que é gasto, tanto a nível local quanto a nível estadual. Basta você acessar o site da OAB Pernambuco, www.oabpe.org.br, só procurar, e na aba Transparência você encontra de maneira destacada anuidade, formas de pagamento, parcelamento. Mas procura a aba que fala da transparência e você vai verificar que em 2024 até agora não houve nenhuma prestação de contas com relação àquilo que foi arrecadado nas nossas anuidades ou de outras arrecadações da OAB. A gente olhando, só tem número de 2023, por exemplo, na OAB estadual, aproximadamente, em 2023, o valor arrecadado foi de R$83 milhões. Então, nós temos esse valor vultoso na OAB estadual, na Caixa dos Advogados, e, de certo modo, de retorno para a advocacia militante, nós não enxergamos tanto.
e para o advogado que está começando também. A gente aproveita a oportunidade para dizer para muitos advogados, inclusive vão ter essa notícia como novidade. Nós tínhamos aqui em Caruaru, na verdade, em fevereiro desse ano, a Caixa dos Advogados de Pernambuco alugou uma sala em frente ao Fórum de Caruaru, num empresarial, e essa sala era no Cowork, no Hub Plural, e essa sala seria destinada para qualquer advogado ou advogada, domingo a domingo, 24 horas por dia, com salas de reuniões. Teríamos 6 posições lá para advogados, e desde fevereiro que essa sala estava funcionando, sendo pago aluguel, para desconhecimento geral de todos os advogados e advogadas. Eram pouquíssimas pessoas que sabiam da existência dessa sala. Existia a informação de que essa sala seria inaugurada, de que seria enviado computadores para essa sala, iriam fazer um banho de loja, digamos assim, na sala, colocar os adesivos, fazer toda a ornamentação da sala para poder fazer a inauguração. E 3 meses depois, sem inauguração, sem computador, sem nada, aparentemente foi pedida a rescisão do aluguel dessa sala. Foi descontinuado o contrato, inclusive, ou já foi pago, ou está em vésperas de ser pago, uma multa rescisória em virtude da quebra do contrato, uma multa rescisória que gira em torno de R$17 mil, que ou já foi paga ou vai ser paga pela Caixa dos Advogados de Pernambuco, enfim, pelo OAB estadual. Foi descontinuado o contrato que ia até fevereiro do ano que vem, e foi anunciado um outro espaço em frente à Vara do Trabalho, na Avenida Agamenon Magalhães, que até agora, pelo menos, não temos notícia de inauguração ou algo. Eu vi que tem uma placa, eu sei onde é, exatamente na Avenida Agamenon, deve ter uma placa, mas não tem previsão de inauguração. Exato, bem na esquina, exato. Em frente, inclusive, a uma praça de táxi, que é, inclusive, um local, eu aproveito para, obviamente, ressaltar que é uma queixa constante dos advogados, dos colegas advogados que atuam na área trabalhista, que ali é dificílimo para você estacionar. A Vara do Trabalho na Agamenon Magalhães, ela é todo o entorno dela é de clínicas empresariais, e hospitais. Tem aquele cruzamento que vem carro da avenida, também vem carro que pode dobrar, e os carros que vêm descendo do outro lado, né? Exatamente. Então, ali é dificílimo para estacionar. Então, aparentemente, a gente não sabe por qual razão, se política ou não, depois que houve um aparente rompimento entre a gestão local com a gestão estadual, foi cancelado o contrato, vai se pagar uma multa rescisória absurda. Parece que o aluguel da sala era R$3.500. O valor que vai se pagar da multa dava para deixar essa sala até dezembro, aproximadamente, para os advogados, inclusive para mim. Eu frequento o Hub Plural, por exemplo, desde o ano passado, desde sua inauguração, e eu próprio não sabia da existência dessa sala que estava do lado, mas estava sendo paga com o meu dinheiro, do dinheiro que eu paguei da anuidade. E muitos advogados não sabiam disso. Isso é o que causa revolta para a gente, sabe? Isso é o que, de certo modo, nos deixa tão insatisfeitos com o que está acontecendo e com a gestão que vem sendo dada com os recursos dos advogados locais e dos advogados do Estado de Pernambuco. A gente vai fazer mais uma pausa aqui no Momento Cidade Entrevista de hoje, no Manhã Cidade, conversando com o Dr. Niverson Moura, advogado e professor universitário. A gente volta já. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Difusora tem tudo o que você precisa. As melhores opções de lojas, gastronomia e diversão, na melhor localização da cidade. Venha conferir. Shopping Difusora, sempre com você. No Parceirão, você aproveita as melhores oportunidades para economizar muito. Vem pro Festival de Vinhos, Queijos e Massas. Temos uma variedade de vinhos 3 medalhas, ventisqueiro, Santa Helena, espaguete petit bon, capelete de carne, massa leve, queijo ralado parmesão presidente e muito mais. Para abastecer o seu negócio ou encher a despensa da sua casa. Aproveite e parcele as suas compras em 3 vezes sem juros nos principais cartões de crédito. Festival de Vinhos, Queijos e Massas Atacadão. Aproveite! Atacadão, seu parceirão. Consulte condições nas lojas. Beba com moderação. Aqui, no meu país, a cultura mexe com a gente. E no meu, tem cada comida que... Vixe. Já no meu tem lugar bonito que só. E até aquele friozinho.
E agora, Meu País tem um festival que junta tudo isso. Pernambuco, Meu País, de julho a setembro em diversas cidades para curtir aquele friozinho gostoso. Viva essa experiência. Festival Pernambuco, Meu País, todo seu. Fundarp, Empetur, Governo de Pernambuco. Na cidade, 11h47. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. De volta com Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista, hoje recebendo o Dr. Niverson Moura, advogado e professor universitário, falando sobre OAB, advocacia e também as prerrogativas dos advogados. Com relação a esse coworking, né, que tinha essa parceria com a OAB estadual, com a OAB municipal, algum grupo de advogados, né, que estão na OAB Caruaru chegou aí, né, a OAB estadual para tentar permanecer no mesmo local? André, a forma como é gerido o recurso que pertence a mim, pertence a você que está nos acompanhando, você é advogado, advogada, é algo tão restrita, é algo tão sem transparência, que qualquer justificativa foi dada inicialmente com relação a isso. Então, assim, nada é divulgado, nada é justificado, por que cancelou? Se existia pretensão de rescindir o contrato, porque foi feito um contrato com 1 ano, se é falta de planejamento, se é falta de cuidado, a gente não sabe o que gerou isso. O que a gente sabe é que tínhamos uma sala à disposição, tínhamos salas de reuniões, tínhamos 30 horas de sala de reunião disponível por mês lá no Cowork, que estava instalado no polo jurídico da cidade, é importante deixar claro isso, alterou-se o local, foi colocado em frente à vara do trabalho, a vara do trabalho que inclusive tem uma sala própria para os advogados, que pode servir como suporte também, aí foi transferida para um local em frente à vara do trabalho, que é importante, e obviamente se tivéssemos mais esse espaço somado, mas não, se encerra ao que consta, porque até o momento a OAB estadual, a Caixa dos Advogados ainda não se publicou, ainda não se manifestou com relação a isso. Era até importante que isso acontecesse para justificar o que está sendo feito com o dinheiro que pertence aos advogados do estado de Pernambuco. E se deixa de ter uma sala no Cowork, no polo jurídico da cidade, em frente ao Fórum da Justiça Estadual, à distância de 1 quadra da Justiça Federal, do Fórum Eleitoral, do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, do Juizado Especial Civil, que fica dentro do Fórum, da Câmara Regional, do Polo Jurídico da cidade, que essa sala seria de extrema serventia para você, advogado da região, você que não é de Caruaru, você que é de Caruaru, você que não tem escritório próprio ainda, você que está com algum tipo de dificuldade de ter um espaço físico, ainda que você tenha, mas agora você teria um espaço em frente ao fórum e não tem mais, e vai ser pago uma rescisão, um valor que vai ser absurdo, por uma rescisão de uma sala que serviria muito a todos os advogados de Caruaru região. Então, a seu ver, o problema dessa situação que o senhor está narrando é uma questão política? Foi o rompimento da gestão da OAB daqui de Caruaru com a OAB Pernambuco? É problema político, doutor Niverson? Professor Marco Aurélio, como é algo que a gente não enxerga uma justificativa plausível, seria muito importante que os envolvidos pela contratação dessa sala, pelo contratante, acredito eu que foi a Caixa dos Advogados de Pernambuco e a subseção Caruaru, seria muito importante que os contratantes justificassem isso. O porquê, inicialmente, se teria pretensão de um espaço maior, por que não foi feito já antes? E por que se tinha esse intuito de ampliar? Porque qual é a justificativa? Vamos para um espaço maior, vamos para um espaço onde a gente pode ampliar. Mas, de certo modo, pensaram nisso depois de assinar o contrato com outro espaço, 3, 4 meses depois, vai se pagar uma rescisão.
não sei se algum advogado chegou a utilizar essa sala. Então, de certo modo, isso nos causa preocupação. A falta de transparência com relação a esse gasto. E a falta de ouvir o advogado, inclusive o advogado da cidade, para ver qual a opinião dele, qual o melhor lugar. Na sua opinião, se tivéssemos um coworking, qual o melhor espaço atenderia à necessidade do advogado? Se quer o advogado é ouvido num momento como esse, é tomada uma decisão, o dinheiro simplesmente vai ser pago ou já foi, e nós não temos absolutamente nenhuma transparência com relação a isso. Ô, doutor, e existem, assim, outros espaços, né? Ou essa sala seria a única que vocês poderiam, até outros advogados também, utilizar para os trabalhos ou reuniões? Veja, infelizmente, situações como essa são tão pouco divulgadas que, ao nosso conhecimento, só teria esse espaço, que agora vai ser na Agamenon Magalhães. Sim. Até o momento não se tem notícia, eu desconheço, e até seria importante que fosse comunicado de algum modo, que essa mídia que é dada, fosse dada também a importância a esse assunto, para divulgar quando vai começar a funcionar o coworking, que obviamente é de nosso interesse visitar, frequentar, opinar, inclusive já que está sendo pago com o nosso valor da anuidade que nós pagamos todos os anos. Então, ao que nos parece, só teria esse coworking, fora isso, as salas na Justiça do Trabalho, na Justiça... Agora, o fato é que o coworking lá no polo judiciário aqui de Caruaru é menor do que o local novo? Aparentemente sim, porque no coworking era uma sala com 6 posições, como é falado no coworking. Mas fora a sala com 6 posições, existem salas de reunião com 4 lugares, com 6 lugares, tem sala de ligação, uma internet de alta velocidade, teria também impressora, scanner, a serviço do advogado, fora que, como no fórum e também na própria sede da OAB já existe um espaço que pode ser utilizado pelo advogado, nós teremos, de certo modo, dentro do polo jurídico da cidade, que compreende ali o entorno do Fórum da Justiça Estadual, nós teríamos 3 pontos de apoio. O que fica dentro do Fórum, o que fica na sede da OAB e o do coworking, para dar suporte aos advogados, tanto de Caruaru como região, que aparentemente gira em torno de 4.000 colegas advogados, entre aqueles que estão na atividade e daqueles que não estão. Então, serviria demais para toda a classe, mas infelizmente foi descontinuado. O detalhe do coworking é que estaria disponível essa sala de domingo a domingo, 24 horas por dia, além das salas de reunião. Coisa que no fórum só funciona durante o horário de expediente do fórum e a mesma coisa na sede da OAB. Olha, o Catatal, nosso ouvinte, diz o seguinte: bom dia, professor Marco Aurélio, bom dia a todos da bancada. Transmita meu abraço ao advogado Niverson Moura, Catatal, né? Abraço, Catatal. Agrestina, grande Catatal. Meu amigo Catatal, grande abraço. Olha, pessoal, tem uma questão que me chama a atenção. A subseção OAB Caruaru, a regional, ela abrange Caruaru mais 15 cidades, né? O senhor está falando dessa situação aqui em Caruaru, mas queria saber se o senhor tem acompanhado, né, a partir desse grupo que o senhor tem de advogados que o senhor conhece, se o senhor tem acompanhado como é que anda a situação nas outras cidades aqui no entorno e dentro da circunscrição, né, assim que diz, da OAB Caruaru. Professor Marcos, o que nos chega é que a presença da OAB está muito aquém do que deveria. Principalmente da OAB, obviamente, estadual, que é quem detém o recurso. Porque a gente sabe que para melhorar a condição de trabalho, principalmente das salas existentes nos fóruns das comarcas que fazem parte da área de abrangência da subseção Caruaru, precisa de recurso. Você precisa de uma sala equipada, você precisa de uma internet de alta velocidade, você precisa de uma impressora e de um scanner minimamente. Em que pesa hoje em dia dá para usar o smartphone para escanear, mas a gente sabe da demanda e da quantidade que é necessária. Então precisa minimamente de equipamentos. Precisa que essas salas de atendimento e de suporte para os advogados da região sejam mantidas. Mas não apenas isso, porque ainda que não tivesse, se nós tivéssemos uma celeridade um pouco maior na tramitação dos nossos processos, obviamente que o advogado estaria, de certo modo, não vou dizer plenamente satisfeito, mas é preferível que o processo tramite com uma certa agilidade, com uma certa rapidez, porque esse é o ganha-pão do advogado, do que qualquer outra coisa. Porque a prioridade é o exercício da advocacia e a defesa das prerrogativas dos advogados, acima de tudo, também. Porque isso é uma previsão legal. Então,
a previsão e o protagonismo da subseção Caruaru é necessário nesse sentido, para garantir aos advogados de Caruaru e da região acesso ao Poder Judiciário e acesso a um processo rápido, conforme prevê a Constituição Federal, com a razoável duração do processo. Doutor Niverson, eu queria que o senhor repetisse, né, o orçamento anual da OAB estadual. E outra dúvida, a OAB Caruaru está em várias cidades aqui da região. No caso, diante disso que o senhor respondeu ao professor Marco, a competência para instalar, para dar uma estrutura em algumas cidades polo aqui na região, sim, seria da OAB estadual ou da OAB subseção Caruaru? Respondendo à sua primeira pergunta, o advogado entra no site da OAB, lá na aba Transparência, você vai verificar a descrição das receitas e das despesas da OAB estadual e da Caixa dos Advogados de Pernambuco. Você vai observar no campo, tem a descrição trimestral, que nós só temos dados de 2023, de 2024 até agora não tem nada na OAB, no site da OAB estadual. Então você vai verificar aí nos 4 trimestres, você verifica as receitas e as despesas. Você tem a opção no começo do ano, o advogado que paga a anuidade na cota única no mês de janeiro, você tem um desconto. Mas tem muitos advogados que pagam de maneira parcelada, então no decorrer do ano vai entrando também valores e na própria receita da OAB estadual tem outras receitas, que sabe Deus do que se trata, porque não há uma discriminação, de certo modo, do que entra de receita e de como é gasto essa despesa. Então, o advogado entra lá no site e observa, você somando as receitas ao final do ano de 2023, dá aproximadamente 83 milhões. É a questão do uso do valor. Perfeito. Parte desse valor vai para custeio da OAB estadual e a outra parte vai para a Caixa dos Advogados, que tem essa responsabilidade de cuidar também da parte de saúde, de lazer e de serviços voltados para os advogados. Dentre esses serviços está a manutenção, construção, criação de salas de apoio para o exercício da advocacia. Então é isso que, de certo modo, falta, na nossa opinião, não apenas em Caruaru, mas não vou falar nem de Caruaru, porque Caruaru, em comparação aos municípios circunvizinhos, Caruaru é um oásis, porque Caruaru tem serviços de apoio ainda a quem, mas em comparação aos municípios que sequer muitas vezes tem uma sala condizente, com ar-condicionado funcionando, com computador funcionando, à disposição para atender o advogado, não só daquela cidade, mas o advogado de outras regiões que também possuem ações naquela determinada comarca, essa ausência é o que, de certo modo, nos causa preocupação. Caruaru ainda falta, né? Esse local, esse acolhimento aos advogados, né? Sim, e se Caruaru ainda falta, calcule ainda mais, quando a gente vai um pouquinho mais para o interior do estado, sabe? Para comarcas um pouco menores, que por vezes falta a atenção da OAB nesse sentido. Olha, quem nos manda mensagem é o Dr. Efigênio Medeiros. Ele diz: bom dia a todos, parabenizar o doutor Niverson pela excelente entrevista. Muito obrigado, Dr. Efigênio, grande abraço. É justamente isso, a gente está chegando na reta final, doutor Niverson, mas em linhas gerais o senhor fez um quadro, né, em relação à subseção Caruaru, né, da OAB, e também a OAB estadual. Mas, de um modo geral, queria que o senhor esclarecesse um pouquinho também, para o nosso público ouvinte como um todo, quando é que serão as eleições, né? Porque nós temos eleições municipais aqui, nós temos eleições nos Estados Unidos, né? Já teve na França, na Inglaterra, na política está cheio de eleição, o calendário está bem cheio. Já teve eleição também de Conselho Tutelar. Conselho Tutelar, a situação é bem... Eu sei que o povo gosta de eleição. Né? Mas a ordem... Um ano que o jornalista gosta. A ordem também tem sua eleição. Queria mais um esclarecimento da sua parte, quando se darão as eleições, quando que os candidatos podem, né, fazer a campanha mesmo, como é que funciona o cronograma de eleição da OAB? Perfeito, professor Marcos. Tem um provimento do Conselho Federal, o provimento 222, 2023. Ele regulamenta como deve funcionar, como deverá funcionar as eleições desse ano na ordem. 45 dias antes da data prevista para a eleição, deverá ser divulgado o edital.
E as chapas devem protocolar o seu registro até 30 dias antes, no prazo de 30 dias. É que pode se iniciar, de certo modo, uma campanha efetiva para as eleições da ordem. A chapa tem quantas vagas, doutor? Para a subseção Caruaru, aproximadamente 50. A gente pega a diretoria e os conselheiros, e aí dá aproximadamente isso. Ou seja, o grupo para fazer eleição, né? Então tem que ser um grupo grande, porque 50 pessoas para colocar nas várias vagas, né, da chapa lá, não é pouca gente. É diferente da política, que são só um prefeito e um vereador, e 24 vereadores no caso de Caruaru, né? Um prefeito, um vice e os vereadores. Um vice, e o vice também. Mas no caso, 50 vagas para serem preenchidas por chapa? Aproximadamente, porque e outra, existem vários requisitos para a inclusão nessas vagas. Existe a questão da paridade de gênero, existem várias questões que são levadas em consideração no momento da formatação de uma chapa. O que acontece é que, de certo modo, estamos no mês de julho e com o período que vai se aproximando, de certo modo, as pré-campanhas, as campanhas, no dado momento serão permitidas a acontecer. Atualmente, o que a gente tem conhecimento é do que está acontecendo, do que vem sendo feito e da forma como vem sendo gerida a OAB. E aproveito, obviamente, a oportunidade para dizer o seguinte, que nós fazemos parte de um grupo, inicialmente encabeçado pelo ex-presidente da OAB, Almer Abile, que desse grupo participam vários outros advogados também, que compartilham dessa opinião, pelo menos de grande parte dessas opiniões que eu trouxe aqui. Lembrando que eu trouxe aqui opiniões pessoais e que trazem também a visão do que esse grupo defende. E é um grupo absolutamente aberto e totalmente democrático, sabe, professor Marcos? Nós entendemos que a OAB deve ser feita pelos advogados e advogadas, para os advogados e advogadas, e a gente não acredita em nada que venha de cima para baixo, mas pelo inverso. Na verdade, a gente acredita naquilo que o advogado e a advogada sente na pele, no dia a dia, e a gente é um grupo, na verdade nós somos um grupo totalmente abertos, totalmente dispostos a contribuir com advogados e advogadas de Caruaru e região que queiram trabalhar, que queiram se doar pelo nosso órgão. A gente costuma dizer que não tem como a gente não participar, porque isso não é opcional. Quando a gente não participa de discussões como essa, quando a gente não participa da discussão que envolve a OAB, a gente acaba sendo levado por aqueles que participam. Então, advogada que está aqui me acompanhando, participe da OAB, vivencie a OAB. Infelizmente, muitos colegas se afastaram da OAB por não acreditarem, por não concordarem com a forma que a OAB vem sendo tratada, mas a gente pede que vocês agreguem com pessoas que tenham pensamentos semelhantes aos seus, pessoas que queiram o bem da ordem, que queiram o bem de toda a sociedade, pessoas de boa vontade, pessoas que não tenham pretensão política, pessoal, pessoas que não têm qualquer apelo midiático ou pretensão futura do que quer que seja. Na verdade, nosso grupo ele é um grupo democrático. Nossas discussões elas são decididas mediante o voto aberto, voto onde cada voto importa. Ninguém é mais importante que ninguém, todo mundo é ouvido, todo mundo tem voz e todo mundo é ouvido, que é o principal, não apenas ter o direito de falar, mas sim também ser ouvido e atendido, obviamente, dentro daquilo que é possível. Então, é dessa forma que a gente enxerga atualmente o cenário e de como a gente espera que aconteça as eleições desse ano, que a OAB ela tem que ser referência, a bem da verdade. Havendo campanha, que seja uma campanha ética, que seja uma campanha propositiva, sem ataques pessoais, tudo com o objetivo único e exclusivo daquilo que for melhor para a classe e para, obviamente, a sociedade, repetindo, porque a OAB não é só uma entidade de classe, ela é uma instituição inerente à democracia que nós temos no nosso país, e ela é essencial. Dr. Niverson Moura, advogado, professor universitário, falando aqui no Momento Cidade Entrevista de hoje sobre OAB, advocacia, prerrogativas da advocacia. A gente conheceu também um pouco sobre a carreira de Dr. Niverson na advocacia. Muito obrigado pela entrevista aqui no Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista.
André, Vitória, professor Marco Aurélio, do qual sou fã já há bastante tempo, a todos aqui da Rádio Cidade, eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui falando para vocês, para todos que estavam nos acompanhando, para os advogados e advogadas de Caruaru e região, e sempre estaremos à disposição, sempre que formos convidados. Grande abraço a vocês, grande abraço a todos. Vitória Oliveira. Agradecer a entrevista a Nivelson Moura, a você, André, e também ao professor Marco Aurélio. Professor Marco Aurélio Freire. Olha, André, interessante, né? A gente vai acompanhando, né, o papel da OAB e também mais uma eleição importante ainda no ano de 2024, além das eleições do âmbito político, nacional e internacional, teremos também a eleição da OAB, importante entidade do Brasil. Então é bom estar sempre acompanhando, e até novembro a gente ainda deve ter outros momentos, né, com representantes da advocacia para a gente entender ainda melhor esse cenário. Amanhã a gente vai receber aqui no estúdio o presidente do PSDB Caruaru, Pedro Augusto Cavalcante. Continue ligado na Rádio Cidade 99.